Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui, né, a nossa disciplina. Gravamos esse primeiro vídeo aí, gravei esse primeiro vídeo para dizer para vocês como a disciplina se organiza, né. Faltou dizer no vídeo anterior que todos aqueles alunos que estão repetindo o estágio 4 e que agora, né, optaram por fazer o estágio 4 novamente dentro do novo modelo, que nós detectamos lá pelo diagnóstico, né, fizemos esse levantamento de quem são esses alunos e qual é a situação, vão ser acessados agora em seguida essa semana, né, vão ser contactados para que a gente possa então repensar a situação e talvez liberar, por exemplo, os alunos que já entregaram relatório de estágio 4 no semestre anterior e que ficaram pendentes apenas pelo artigo, né, que possam então ficar durante este semestre escrevendo o seu artigo e sejam avaliados dentro daquelas dos critérios, né, da disciplina do semestre anterior, ok? Dito isso, então, vamos ali para o nosso plano de ensino, tá? Pensar o que foi, então, a nossa primeira semana, né? Professora, por que a gente tem lá um texto sobre ensino de filosofia e tem junto um texto sobre um livro inteiro, né, do Adorno, tratando temas sobre educação e emancipação? Por que nós tivemos um fórum discutindo filosofia, ensino e novas tecnologias, né? Tudo isso na primeira e segunda semana de nossa disciplina. Então, o texto do professor Rui Valese, né, como coloquei ali na escrita que fiz no fórum de vocês, ele teve, né, como intenção colocar para a turma a necessidade de que a gente pense que não somos professores, não estamos nos formando professores e professoras, né, de qualquer disciplina. Não, nós estamos nos formando professores e professoras de filosofia em um curso que ele tem uma intencionalidade específica. Ele é uma licenciatura e ele é voltado é uma licenciatura de formação para o ensino médio. Então, esse é o perfil, né, de atuação das pessoas que estão se formando em nosso curso. Cabe, então, refletir sempre, né, sobre o papel do professor de filosofia. Para que, né, como a gente vê no texto do professor Rui Valese, né, não caiamos lá na nossa sala de aula do ensino médio no esvaziamento daquilo que é específico da filosofia, né, que é a busca pela verdade, né, ultrapassar, e aí é uma questão muito importante, né, ultrapassar o senso comum e avançar para o senso crítico, né? Quando a gente olha ali as habilidades necessárias ou as habilidades que o governo do estado entende que devem ser trabalhadas com os alunos do ensino médio, a gente olha lá a primeira, né, e ali vai nos dizer que é essa passagem do senso comum ao senso crítico. E não devemos estranhar isso, né, porque isso é uma tarefa da filosofia lá do seu início. O que os primeiros filósofos faziam? Eles procuravam avançar, né, ultrapassar o senso comum, aquilo que todos estavam pensando e tinham como verdades prontas, né, e avançar então num conhecimento que ele tinha um olhar crítico sobre a realidade. Né? Ele procurava pensar a realidade não a partir de conjecturas ou idealizações ou suposições ou criações metafísicas, né? Mas ele procura pensar a realidade a partir das necessidades humanas, de entendimento do mundo e também a partir da realidade concreta. Né? Então, os primeiros filósofos eles nos dão já esse encaminhamento. Então, cabe ao professor de filosofia ter, né, sempre presente na sua atuação que trabalha nessa condição e que ele mesmo, portanto, deve pensar-se, né, como alguém que necessita, pela sua prática, ultrapassar
o senso comum e avançar para o senso crítico. Tá? O texto do Rui Valese também nos traz uma proposta metodológica para o ensino de filosofia, né? Vocês viram que ele é um professor que aposta na leitura dos textos filosóficos para os alunos do ensino médio. Como professora de filosofia no ensino médio, posso dizer para vocês que é uma grande alegria quando vemos, né, os nossos alunos lendo textos dos próprios filósofos e tirando as suas conclusões, né, ou fazendo a sua apreciação dos textos dos próprios filósofos. Mas dentro da minha prática, né, no ensino médio, isso demandou uma preparação, isso demandou que eu acompanhasse as turmas primeiro, segundo e terceiro ano. E eu tive essa oportunidade de trabalho. Então, eu fui preparando para que, ao terceiro ano, nós trabalhássemos em sala de aula com os textos adaptados, né, dos próprios filósofos. Então, fiz essa experiência e foi uma experiência bastante rica, mas houve uma preparação, porque é um processo, né? A leitura do texto filosófico, ela exige um exercício do sujeito. O aluno do ensino médio, eu não compartilho da ideia de que o jovem não lê, né? Eu acredito que o jovem lê muito, mas lê aquilo que é do seu interesse. Então, dentro disso, muitas vezes os textos de filosofia, eles não são espaços de interesse do jovem. Né? Então, o que falta para que aquele texto de filosofia, que para nós ele é tão rico e tão atual, né, possa comunicar também ao jovem? Essa é uma pergunta válida sempre para todos nós que estamos atuando com o ensino de filosofia. Então, essa foi a ideia inicial, é colocar as questões que são próprias da docência, não de qualquer docência, mas da docência em filosofia e da docência que percebe um sujeito, né, ou uma multiplicidade de sujeitos, que são os sujeitos que estão inseridos no ensino médio no Brasil e principalmente na nossa região, no Rio Grande do Sul. Então, essa disciplina ela foi pensada dentro da concretude, digamos assim, né, do que nos é oferecido pela nossa regulamentação aqui estadual, né? Dentro daquilo que os professores, que é desejável que um professor de ensino médio de filosofia faça dentro das escolas do estado do Rio Grande do Sul, certo? Bom, então esse foi o texto do professor Rui Valese. Com relação ao livro, né, disponibilizado para vocês sobre o filósofo, né, melhor dizendo, um livro do filósofo Theodor Wiesengrund Adorno, um filósofo alemão, ele nos traz conceitos que são muito importantes e conceitos que estão vinculados com a nossa Constituição, como, por exemplo, a ideia de emancipação, de que a educação ela é um projeto para a emancipação dos sujeitos. Né? E, embora isso tenha, me parece, né, que isso é muito repetido, porém também está esvaziado do seu conteúdo. Né? O que significa um sujeito emancipado? Então, os textos, né, o conjunto de textos que está dentro de educação e emancipação, tratam desse tema, né, tratam da educação, tratam do papel da filosofia, do professor de filosofia, né, na educação, certo? E já comentando assim, né, a educação ela não é um objeto central de análise da escola de Frankfurt como um todo. Ela é um tema necessário para que a escola de Frankfurt e especificamente Adorno e Horkheimer, né, Horkheimer que era o seu parceiro de escrita e era um sociólogo, consigam fazer aquilo que é a proposta da escola de Frankfurt, que é a análise, uma análise crítica da sociedade. É pensar essa sociedade, né, e a gente pode aqui recuperar uma fala lá, um trecho lá da dialética do esclarecimento, né, do Adorno e do Horkheimer, que é que a Terra, né, quando ele faz a crítica ao iluminismo, a crítica ao esclarecimento, né,
que é essa terra, né, esse mundo nosso totalmente esclarecido que resplandece sob o signo da barbárie. Ou seja, né, as pessoas desenvolveram as tecnologias, desenvolveram a ciência, mas o Adorno e o Horkheimer estão escrevendo ali a partir da experiência de 2 guerras e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que deixou a Alemanha arrasada. Então, essa experiência da guerra, essa experiência da catástrofe em larga escala, da morte em larga escala, né, dos limites éticos do homem, né, com relação aos seus semelhantes, porém diferentes com relação à origem, né? Semelhantes enquanto homem, humanidade, e diferentes com relação à sua origem no território, né? Então, essa experiência da guerra, de ficar sem alimentação, de ficar sem casa, da morte de crianças e mulheres, dos estupros, da perseguição, da criação de espaços para a morte, como os campos de concentração e as câmaras de gás nos campos de concentração. Tudo isso, né, faz com que eles apontem, né, o Adorno e o Horkheimer, ali na dialética do esclarecimento, que embora a Idade Moderna, né, que vem ali do final da Idade Média até a Revolução Francesa, essa Idade Moderna tenha pretendido um homem esclarecido, ou seja, um homem capacitado cientificamente, racional, cuja razão é usada para o desenvolvimento, né, de técnicas que possam melhorar a vida de todos e o entendimento do mundo. E embora isso tenha sido o desejo dos iluministas, quando isso acontece, né, os elementos da barbárie, eles continuam presentes. Então, a análise da escola de Frankfurt é pensar onde estão esses elementos da barbárie na nossa sociedade e o que, né, eles não apontam uma solução, mas eles mostram que é preciso mudar. É preciso mudar a educação, né? É preciso perceber que se vive numa sociedade administrada, né, e com uma indústria cultural muito forte que ela molda as nossas subjetividades e vai moldar essas subjetividades também, né, mas não somente, através da educação. Então, Adorno, ali nesse livro que disponibilizei para vocês, ele trata a educação ali como a educação dentro da indústria cultural, a educação como um elemento também da indústria cultural, né, que vai deformar subjetividades, não permite que o homem avance do senso comum para um senso crítico, né, e faz isso através de um projeto de semiformação. Então, semiformação, temos que compreender que não é um processo de formação incompleto, mas é um processo em que o sujeito que está ali não vai sair emancipado, porque aquilo que chega nele como conhecimento já foi previamente recortado, já foi previamente pensado, o modo como isso chega ao sujeito já é dentro de um formato previamente estabelecido, né? Então, são vários elementos que não permitem que, ao final do processo, nós tenhamos um sujeito emancipado. E nós, enquanto professores e professoras de filosofia, temos que ter isso em mente, né? Que a tarefa da educação brasileira, como está previsto na Constituição, é a formação do sujeito crítico, de um sujeito emancipado, de um cidadão, um sujeito que é consciente da sua atuação no mundo e na sociedade. E desejável que seja uma atuação diferente da que temos hoje. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, eu fui puxando várias coisas que estavam organizadas dentro de um esquema, né?
Mas para dizer para vocês que tenham isso em mente quando lerem, né, que a educação é parte de algo que o Adorno e o Horkheimer, assim como os demais da escola de Frankfurt, irão examinar, que é a sociedade, certo? Então, é necessário um projeto educacional que rompa com a lógica de uma produção de consciências humanas na lógica da sociedade capitalista, né? Porque nós produzimos dentro da escola consciências já, né, na visão desses filósofos, principalmente aqui do Adorno, né? Nós somos parte de um processo de semi-formação e nós persistimos no processo de semi-formação, uma produção em massa de consciências humanas, uma massificação, a coisificação do sujeito, que é um conceito muito importante, né, que é quando a gente cristaliza esse sujeito, transforma objetifica o sujeito, né, então não nos interessa, por isso tantas teorias da educação dizem, teorias da aprendizagem, é preciso conhecer o sujeito, é preciso conhecer o sujeito para quem tu ensina, é preciso conhecer a tua turma, né? O que quer dizer com isso? Não olha para todos de forma homogênea, eles não são uma massa homogênea, não trata como massa aquilo que é individual e que pode atingir a singularidade, né? Porque aqui também tem uma coisa muito importante, o sujeito emancipado é um sujeito singular, é um sujeito ciente de si e do mundo, né? E ciente da sua condição de ser único no mundo, né? Ele se reconhece como alguém único. Então, duas perguntas, né, norteiam a crítica adorniana à sociedade. A gente pode dizer que pelo menos essas duas perguntas elas estão presentes. Claro que tem outras pessoas, outros estudiosos podem apontar outras perguntas, né? Mas por que os homens não se opõem aos mecanismos de opressão? Por que, por exemplo, vamos pegar um exemplo da realidade. Quando há um protesto na rua, e os protestos no Brasil, eles são permitidos, né? Constitucionalmente, o cidadão ele tem direito de manifestar a sua insatisfação, e como vivemos numa democracia, aqueles que estão insatisfeitos podem protestar, e os que estão satisfeitos podem ficar nos seus lugares, ocupar, e não precisam se envolver, né? Há espaço para todos na democracia. Mas então, dito isso, por que quando há um protesto, né, que tranca, por exemplo, uma via que escorre, desculpem, o trânsito, né, do final de dia de trabalho, por exemplo, né, então os sujeitos estão lá protestando por aumento, ou por aumento de uma categoria que é importante, ou por uma PEC de não contra uma PEC de congelamento de gastos, vamos pensar, né, naquilo que aconteceu no Brasil já. Por que aquele trabalhador que ganha pouco, é oprimido, vai ser prejudicado, por exemplo, por uma PEC de gastos públicos que vai congelar investimentos em educação e saúde, e aquele sujeito precisa da saúde pública, porque ele não tem formas de arcar com o seu tratamento de saúde, né, caso ele necessite, e precisa também da educação pública, porque a educação privada no Brasil ela é bastante cara e ela não alcança todas as localidades, então muitas vezes até o sujeito tem o dinheiro para pagar, mas ela não tem escola privada, né, que atenda aquela região. Por que esse sujeito que precisa, por exemplo, do sanitarismo público, né, toda essa rede de esgotos e tubulações e o fornecimento de água e todas essas coisas que são públicas, por que aquele trabalhador que está lá dentro do ônibus, ele se incomoda e ele tem raiva do sujeito que está do lado de fora do ônibus, trancando a rua, né, para que ele mesmo não seja prejudicado? Qual é o mecanismo de opressão aí?
Então, o mecanismo de opressão, um dos mecanismos de opressão é justamente essa semiformação, que não permite ao sujeito compreender a sua situação no mundo, se ver, reconhecer o seu lugar no mundo, se reconhecer enquanto categoria trabalhadora, né, se reconhecer enquanto cidadão que também vai ser prejudicado por aquela medida, se reconhecer enquanto um cidadão que paga os seus impostos e, portanto, tem o direito, sim, de dizer onde que é os investimentos, né? Então, a educação, ela age dentro, né, fazendo, através do processo de semi-formação, fazendo com que os sujeitos não alcancem essa consciência necessária, né, para se caracterizarem como sujeitos emancipados. E a segunda pergunta, pessoal, é como os homens podem perder a sua condição de sujeitos. Né? E aí o Adorno vai falar ali das questões da superestrutura que molda o indivíduo e do indivíduo que molda a superestrutura, porque é um ciclo que não é rompido. Então, e nisso atua o processo de semi-formação e também atua a educação que esse sujeito recebe desde o momento em que tem a idade, né, para ingressar na escola, mas também a gente pode pensar nos elementos da educação informal, né, mas vamos pensar só nos elementos da educação formal. O sujeito entra para a escola com 5 anos no Brasil, e sai lá aos 17 anos. São 12 anos de um processo de semi-formação, que muitas vezes não é refletido por aqueles que praticam esse processo de semi-formação. Então, aquela superestrutura está moldando aquele indivíduo e aquele indivíduo vai ser reinserido nessa superestrutura com aquela consciência já moldada, né, deformada pela indústria cultural e pelo modo como a indústria cultural age. Então, a terra totalmente esclarecida, né, cai de novo em barbárie. Ou seja, somos capazes de olhar para o outro, de não olhar para o outro, ou de não reconhecer o outro como um sujeito que tem o direito de estar no mundo também, que tem o direito de ser atendido também, né? A gente pode pensar agora nessa pandemia, ela nos humanizou ou desumanizou? Aquilo que é uma doença mundial nos tornou mais próximos ou nos afastou. E aqui eu não estou falando do distanciamento imposto, do distanciamento externo. Eu estou falando, enquanto humanidade, nós conseguimos perceber esse grande número de seres humanos que estão morrendo cotidianamente em virtude de uma doença que está no nosso mundo e que está atacando a nossa espécie, nós conseguimos nos unir para vencer isso? Então, o que fazemos com toda a racionalidade que desenvolvemos? Ela não serve para o entendimento de que o outro não é uma coisa, ele não é um número, que morrerem mais de 1.000 pessoas no Brasil é uma questão muito grave, são sujeitos, são pessoas que têm família, que têm nome, que têm uma vida e têm uma forma de pensar em uma singularidade. Então, a terra totalmente esclarecida retorna à barbárie. Então é preciso, né, sair da minoridade, é preciso sair da tutela. O que o Adorno e o Horkheim nos apontam na dialética do esclarecimento, mas o Adorno lá também no Emancipação, é que não saímos dessa minoridade. Não, nós desenvolvemos tecnologias técnicas, desenvolvemos a ciência e muitos elementos científicos que nos auxiliam a viver melhor, mas não chegam para todos, não são benefícios para todos e também não conseguimos avançar nas questões morais enquanto humanidade, né, a ponto de frear uma nova catástrofe, de frear uma nova barbárie. Então, tornar-se um emancipado é reconhecer-se a si mesmo no processo de construção social, tá? Acredito que tenha tocado em todos os pontos aqui, né? Então, só trazer uma frase aqui de um marxista que nos ajuda a pensar, né? Que é que o capitalismo cria o homem conforme as suas necessidades
Então, isso é dizer, de certa maneira, isso é o que o Adorno diz, de certa maneira, né? Onde é que esse capitalismo atua? Na forma cultural, através da indústria cultural. E onde é que a indústria cultural age? Ela age em todos os elementos da nossa vida. E age também lá na educação, deformando a nossa consciência, nos transformando em consumidores e não em produtores de cultura ou de conhecimento, sujeitos emancipados. Não, mas como reprodutores de uma cultura que é a cultura estabelecida pela indústria cultural. Então, lembrando que o Marx vai nos dizer que nós fazemos história dentro das condições sociais que nos são dadas, então nós temos esse mundo, né, e vamos fazer história dentro desse mundo. Mas também nós somos os sujeitos atuantes nesse mundo. Então, se queremos mudar o curso dessa história, temos que começar mudando a nós mesmos, né? De certo modo. Não que ele tenha dito isso, isso é uma aproximação que eu faço. E falei bastante do concreto, né? E para dizer para vocês que o concreto a gente pode dizer que o concreto, ele é a reunião da multiplicidade. Então, para que eu tenha uma ideia do que é o concreto, eu preciso reunir elementos da realidade, né? De forma a ter uma ideia dos múltiplos aspectos que a compõem. E assim eu vou ter, então, o concreto, né? Aquilo que me dá o espaço de partida, que não é um espaço ideal, mas é um ideal no sentido das ideias, né? Mas é um espaço em que a realidade ela é examinada, ela é analisada, ela é investigada. E ela é apreciada no seu conjunto, né? Então, o concreto, a gente também pode dizer que ele é a reunião da teoria e da prática. Então, lá no Marx, ele vai aparecer como praxis, né? Que é a junção da teoria e a prática. A junção entre aquele que conhece e o objeto de conhecimento. Então, ele não é uma visão idealista, né? Não é uma visão empirista, não está centrado nem no sujeito que conhece, nem no objeto que se apresenta para o conhecimento, mas na interação, no processo dialético que há entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, né? E isso vai influenciar lá na nossa prática enquanto professores, né? É isso basicamente lá que a gente pode ver ali do socioconstrutivismo, né? Que é pensar que o sujeito ele não está isolado da sociedade, né? Mas ele também é determinado pela sociedade, ele é determinado pela história, ele tem essas marcas, né? E considerar isso quando a gente trabalha com alunos lá do ensino médio. Certo, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido um pouco esse ponto. E agora vocês vão ficar, então, né, com o vídeo do nosso aluno Eduardo, do Polo de Santo Antônio da Patrulha, que vai colaborar conosco, trazendo as questões das nossas semanas, né? Desta semana, inclusive, que nós estamos, que é a respeito do conhecimento e da noção de verdade. Certo? Então fiquem com a explicação do Eduardo e eu espero que vocês se atrevam também a colaborar com a nossa disciplina, produzindo materiais, vídeos, né, a partir do nosso plano de ensino. Ok? Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.